Vladimir Putin tem um plano claro para 2026, um avanço rápido da Rússia dentro da Ucrânia. O objetivo é a queda de Donbás, aproximando-se da margem esquerda do rio Dnipro e mantendo pressão contínua até que a defesa da Ucrânia ceda. Mas por enquanto, isso não está acontecendo conforme o plano. Em vez de a Rússia avançar continuamente, parece que a situação está se invertendo. A vitória rápida esperada está se tornando mais complicada. Putin reuniu uma força de aproximadamente 700 mil soldados na Ucrânia, e o objetivo deles é atacar em várias direções. Um dos alvos mais importantes é o rio Dnipro. Eles querem se aproximar da margem esquerda e, se possível, atravessá-lo. Ao mesmo tempo, Donetsk também está no topo da lista. Eles estão focados no que chamam de cinturão de fortalezas e querem avançar em direção a Sloviansk e Kramatorsk. Essas cidades são importantes porque, uma vez conquistadas, a Rússia ficará mais próxima do controle total de Donetsk e de toda a região de Donbás, que é o centro de muitas negociações de paz. Além disso, a Rússia quer reforçar seu controle sobre a costa do Mar Negro. Isso vai ajudar a apoiar as operações terrestres e a reduzir a pressão da Ucrânia sobre a Crimeia e sobre suas forças navais. Mas mesmo aqui, há um problema. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, isso é muito importante para nossos irmãos. Content Creator, muito obrigado e agora vamos começar. A frota do Mar Negro da Rússia foi forçada a recuar para Novorossiysk e mesmo lá eles ainda não estão seguros. A Ucrânia continua aprimorando sua tecnologia de drones. No dia 2 de março, eles conseguiram atacar e danificar 2 navios russos naquela área. E a Rússia continua com o plano de conquistar Luhansk, outra parte importante de Donbás. Mas há uma situação diferente aqui. A Rússia já disse várias vezes que conquistou Luhansk, mas isso continua sendo questionado enquanto os combates continuam. No geral, está claro que a Rússia tem grandes planos para 2026, mas, pelo que realmente está acontecendo no terreno, parece que não é tão fácil assim e a situação está gradualmente se tornando mais favorável para a Ucrânia. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, no dia 1º de abril, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que a Rússia já controla toda a região de Luhansk. Mas essa não é a primeira vez que eles disseram isso, já é a terceira vez. E mesmo que eles já controlem quase todo o local, cerca de 99,84% ainda não está completo. Ainda existem áreas que eles não controlam, como Nadia e Novogeorgivka, a leste de Borba. Por isso, é provável que a Rússia ainda tente conquistar essas áreas restantes para poder dizer pela 4ª vez que finalmente tomaram Luhansk. Eles também têm um plano mais amplo. Eles querem criar uma zona tampão desde Chernihiv, passando por Sumy até a região de Kharkiv, para proteger sua fronteira contra uma possível incursão da Ucrânia. Eles também têm planos de avançar em Zaporizhia e Ruliaipole. Se eles conseguirem fazer isso, poderão criar outra zona tampão que impedirá a Ucrânia de atacar do sul em direção a Donetsk. Esses planos são grandiosos e eles vão precisar de muitos soldados para realizá-los. Vladimir Putin continua ambicioso, assim como no início da guerra. A ofensiva de primavera da Rússia já começou e espera-se que continue durante o verão e o outono para alcançar todos esses objetivos, mas é aí que surge o problema. Eles não conseguiram tomar Kiev no início da guerra e agora parecem estar tendo dificuldades novamente para alcançar seus novos alvos, enquanto a Rússia mostra que ainda é forte. A situação real no terreno é diferente. A dinâmica da guerra está mudando aos poucos e, em vez de ser a Rússia que está no controle, parece que é a Ucrânia que está ganhando impulso. Parece que todo o plano de Putin foi invertido. O ano de vitória que ele esperava, 2026, pode acabar sendo o ano em que a Rússia experimentará suas maiores derrotas no campo de batalha. O motivo pelo qual o rumo da batalha está mudando é simples. A Ucrânia tem um plano claro para contrariar as ações da Rússia, enquanto também se prepara para se recuperar e retomar os territórios perdidos. Esse plano foi construído em 4 palavras: exaurir, manter, construir e atacar. De acordo com Oleksandr Syrskyi, o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, em sua explicação à ICTV. Em 2026, o primeiro objetivo da Ucrânia é manter as áreas que são alvo da Rússia. O motivo é simples: eles não querem perder território.
Cada território que a Rússia conquista aumenta o poder e a posição de Vladimir Putin. Mas enquanto eles mantêm esses territórios, também estão executando a segunda parte do plano, que é enfraquecer as forças da Rússia. A Rússia é conhecida por usar a superioridade numérica, tanto de soldados quanto de equipamentos, para esmagar a defesa do inimigo. Mas quanto mais tempo eles não conseguem avançar, mais eles perdem, mais soldados e equipamentos são destruídos. E enquanto isso acontece, a força militar deles vai diminuindo. Além disso, os ataques de longo alcance da Ucrânia, que atingem o próprio território operacional da Rússia, enfraquecem ainda mais a capacidade deles de lutar. Mas o que realmente muda o jogo são a terceira e a quarta parte do plano. Enquanto a Ucrânia se defende, eles também estão acumulando forças, não apenas em número de soldados, mas também em equipamentos, tecnologia e capacidade. E quando estiverem prontos, entra a última parte, o ataque. Segundo Sersky, a Ucrânia vai atacar onde a Rússia for mais fraca, seja onde for na linha de frente. Isso significa que eles não vão apenas se defender, vão contra-atacar. E isso tem dois efeitos. Primeiro, isso dá impulso à Ucrânia. Quando eles recuperam algum território, sua confiança e força na luta aumentam. Em segundo lugar, a Rússia é forçada a se ajustar. Em vez de ditarem os movimentos, são forçados a acompanhar os movimentos da Ucrânia. Mas eles têm mais lugares para vigiar, suas forças ficam mais divididas e fica mais difícil para eles continuarem com o plano original. Em outras palavras, enquanto a Rússia tenta avançar, a Ucrânia está virando o jogo. Eles usam a defesa para enfraquecer o inimigo e depois atacam onde ele está mais fraco. E por causa disso, a ofensiva da Rússia fica ainda mais enfraquecida. A ofensiva que deveria levar Vladimir Putin aos seus grandes objetivos, agora está claro que os dois lados têm planos diferentes. O problema para Putin é que, para a Rússia, tudo fica só no plano, mas na luta real, isso não se traduz em bons resultados. Muitos dos primeiros passos deles acabam em fracasso. Enquanto isso, o plano da Ucrânia não é só conversa. Eles já estão colocando isso em prática e o efeito já pode ser visto no campo de batalha agora. Vamos começar com o movimento mais importante deles, o ataque onde a Rússia é mais fraca. A Ucrânia já vem fazendo isso desde o final de janeiro, especialmente quando a Rússia perdeu o acesso ao Starlink devido à ação da SpaceX contra o uso ilegal do serviço. Por causa disso, as forças russas tiveram problemas de comunicação e, quando a comunicação é fraca, a coordenação na batalha também fica prejudicada. Foi aí que começaram a aparecer as falhas na defesa da Rússia, especialmente nas áreas do sul, onde o controle deles sobre os territórios conquistados no final de 2025 não era tão forte. A Ucrânia aproveitou isso, atacou rapidamente e conseguiu recuperar grandes áreas e algumas localidades. De acordo com a Ukraine Forum, Oleksandr Syrskyi disse em 31 de março que a Ucrânia recuperou mais de 480 quilômetros quadrados na direção de Oleksandrivka, desde que começaram sua campanha de ataques em 2026. Isso se soma aos 430 quilômetros quadrados recuperados na contraofensiva em Dobrofilia. E até mesmo Kupiansk foi completamente perdido. E isso não é apenas uma simples recuperação de território. Esses ataques estão forçando a Rússia a transferir seus soldados de outros lugares, como Pokrovsk e Okretin. Isso indica que a Rússia está tendo sua forma de agir alterada. Eles são forçados a se ajustar, mas suas forças ficam divididas e mais fraquezas aparecem em diferentes partes da linha de frente. E isso tem outro efeito. O plano russo de criar uma zona de amortecimento ao sul deixou de ser sagrado. Agora, só importa executá-lo. Devido à quantidade de territórios recuperados pela Ucrânia no setor Oleksandrivka, a Rússia perdeu espaço para implementar esse plano. No geral, enquanto a Rússia tenta avançar, a Ucrânia está destruindo pouco a pouco a própria base desse plano. O direcionamento é direto, contínuo e claro. Vladimir Putin não conseguirá criar uma zona de amortecimento se a própria terra que seria usada para isso não estiver mais sob controle da Rússia. E enquanto a Ucrânia continua avançando nessa direção, o que também é esperado para os próximos meses, o que deveria ser uma zona de amortecimento para a Rússia, está se tornando um caminho para a Ucrânia enviar mais forças em direção a Donetsk. Isso significa que agora a parte de ataque do plano de 4 etapas da Ucrânia já está funcionando. E lembre-se, cada área recuperada pela Ucrânia não é apenas terra.
É um local que eles podem segurar, defender e usar para enfraquecer ainda mais. E quando se trata de manter o território, está claro que a Ucrânia está fazendo um bom trabalho. Desde que a Rússia lançou a ofensiva de primavera em março, a Ucrânia tem conseguido impedir repetidamente os ataques. De acordo com a Euromaidan Press, a Ucrânia conseguiu atrapalhar e quase bloquear uma grande ofensiva da Rússia, que atacou simultaneamente em 13 direções, incluindo os locais mencionados anteriormente. Há exemplos concretos disso. No dia 28 de março, a Rússia tentou realizar um ataque blindado perto de Robotyne, em Zaporísia, mas isso acabou em fracasso. Todos os 10 veículos blindados que eles enviaram foram destruídos. Isso aconteceu depois que drones ucranianos os atacaram. E esse não foi um caso isolado. Esse é o padrão que continua se repetindo na linha de frente, enquanto a Rússia tenta usar mais soldados e equipamentos para avançar. Segundo a Medusa, em seu relatório de 1º de abril mesmo, com a Rússia aumentando seus ataques, há áreas na linha de frente onde o avanço parece ter desacelerado. Por quê? Por causa da contraofensiva da Ucrânia, que recuperou grandes áreas para impedir o avanço da Rússia nas direções de Kharkiv, Zaporígia e Dnipropetrovsk. Não é só isso, né? A Ucrânia ela ainda controla os arredores de Kostiantynivka, né? Especialmente as áreas com prédios altos. E isso prepara o cenário para uma batalha intensa. Enquanto a Rússia tenta tomar a cidade, o custo será alto. Eles podem perder milhares de soldados em uma batalha que repetidamente mostra o mesmo resultado. Eles têm dificuldade em avançar enquanto a defesa da Ucrânia continua se fortalecendo. Segundo a Ucrânia, a situação na direção de Sloviansk se tornou mais estável, e eles ainda conseguiram recuperar parte de Minkivka após mais um contra-ataque bem-sucedido. Nas direções de Orekiv e Ruliaipole, os contra-ataques da Ucrânia continuam, o que está desacelerando ainda mais o avanço da Rússia. O que vemos agora são tentativas repetidas da Rússia de avançar em áreas importantes. Mas eles não estão tendo sucesso. Até agora, eles ainda não estão capturando diretamente as próprias cidades. O que eles fazem é tentar controlar os arredores para se prepararem para um ataque mais profundo. Mas mesmo assim, a Ucrânia ainda consegue impedi-los. E tudo isso faz parte de um plano maior: enfraquecer a Rússia. Quanto mais tempo eles não conseguem avançar, mais suas forças se esgotam. Mas antes que isso continue acontecendo, há outra parte importante do plano da Ucrânia: a preparação. A Ucrânia diz que quer acumular reservas. Mas não se trata apenas de aumentar o número de soldados. A Ucrânia passou por um inverno muito difícil. A Ucrânia passou por ataques de drones e mísseis da Rússia que tiveram como alvo a sua infraestrutura de energia. Por causa disso, quedas de energia e falta de aquecimento se tornaram comuns em todo o país do final de 2025 até o início de 2026. Por isso, eles já se preparam para evitar que isso se repita no próximo inverno. De acordo com a Reuters, em 30 de março, a Ucrânia já começou a acumular reservas de gás para o próximo ano. Eles também estão fortalecendo o fornecimento de gás natural liquefeito, proveniente do sistema de dutos que passa pela Grécia. Também aumentam a importação de diesel para se prepararem para eventualidades. Isso significa que as reservas a que eles se referem não são apenas para os militares, mas para todo o país. Isso é importante para que possam prolongar a luta, porque quanto mais a guerra se prolonga, mais funciona o plano deles de enfraquecer a Rússia. Claro, isso também inclui a parte mais direta, que é aumentar o número de pessoas nas forças armadas. Mas isso é uma das coisas mais difíceis de fazer. Desde agosto de 2025, Oleksandr Syrskyi já disse que o foco deles é formar uma força preparada. E até agora, essa ainda é a prioridade: garantir que a Ucrânia tenha pessoas suficientes para enviar para a linha de frente a qualquer momento que for necessário. A mobilização continua na Ucrânia. E de acordo com Oleksandr Syrskyi, o desempenho disso está em 6 ou 7 de 10. Isso significa que ainda há coisas a serem ajustadas. Syrskyi admite que é importante ter o sistema correto para que os novos recrutas não abandonem ou fiquem ausentes sem autorização. Segundo ele, o principal motivo pelo qual alguns vão embora é o medo e a falta de vontade de servir. Por isso, o foco da Ucrânia agora é tornar todo o processo mais organizado e mais claro, desde o recrutamento, treinamento até o efetivo envio às unidades. Eles organizam moradia, treinamento e alimentação para que os soldados estejam mais preparados e sirvam por mais tempo.
Quando mais pessoas permanecem, eles conseguem acumular mais reservas. E são essas reservas que apoiam todo o plano da Ucrânia contra a Rússia em 2026. Agora, vamos voltar para a parte mais importante: enfraquecer a Rússia. A ofensiva de primavera da Rússia começou no início de março, mas mesmo antes disso, já era possível sentir o efeito da estratégia da Ucrânia. Nos primeiros 3 meses de 2026, a Rússia já tinha perdido cerca de 89 mil soldados. Atualmente, são cerca de 1.500. Esse é o número diário de baixas deles. Esse número é menor comparado aos quase 100 mil que eles perderam de novembro de 2025 até janeiro de 2026. Mas há um problema claro. Desde o lançamento da ofensiva de primavera, o número de baixas deles aumentou de novo de repente. Teve até um dia, 17 de março, em que houve perda de mais de 1.700 soldados em apenas um dia. Esse foi o maior número deste ano. E o ponto importante aqui é que isso ainda não foi o pior. Enquanto a Rússia intensifica seus ataques, a estratégia da Ucrânia de manter o território e atacar os pontos fracos do inimigo está se tornando ainda mais eficaz. Por causa disso, as perdas da Rússia continuam aumentando. Segundo Mikhail Fedorov, a Ucrânia tem como meta atingir 50 mil baixas russas por mês. No momento, eles ainda não atingiram esse número, mas está claro que estão caminhando para isso enquanto continuam com seu plano. Se mais de 1.700 baixas por dia se tornarem normais para a Rússia, o que é possível à medida que eles intensificam seus ataques, a meta de 50 mil por mês já não parece tão distante. Se somarmos esse número em 30 dias, chega a aproximadamente 51 mil baixas. E mesmo que a Ucrânia não atinja exatamente esse número, a direção ainda é clara. Se houver alguma deficiência, não é porque a defesa da Ucrânia cedeu, mas porque a Rússia é forçada a recuar devido às grandes perdas que está sofrendo. É isso que Oleksandr Syrskyi quer dizer quando afirma que deseja que a Rússia siga os movimentos da Ucrânia. A Ucrânia combina o alto número de baixas do inimigo, a recuperação de território, o controle de locais estratégicos, a pressão para que a Rússia transfira suas forças e a preparação de reforços para obter vantagem no futuro. Enquanto isso acontece, o plano da Rússia de terminar a guerra em 2026 está sendo gradualmente destruído. A Rússia queria intensificar ainda mais seus ataques para que a defesa da Ucrânia desmoronasse de vez, mas na realidade está acontecendo o contrário. Um dos alvos mais importantes deles é Oryhiv, porque isso abre caminho para a margem esquerda do rio Dnipro e possibilita um avanço em direção a Zaporizhia. Mas para que isso aconteça, eles precisam primeiro conseguir avançar, e é aí que estão tendo dificuldades. O contra-ataque da Ucrânia continua naquela área, e isso está causando grandes baixas para a Rússia. Em vez de avançar, seus movimentos estão sendo impedidos e, em algumas áreas, eles até recuaram. O avanço deles em direção a Oryhiv foi repelido, e está claro que o plano da Ucrânia é continuar com esse tipo de movimento. Isso não era o que Vladimir Putin esperava. A ideia era que, ao intensificarem o ataque, conquistassem mais. Mas o que está acontecendo agora é que eles estão perdendo mais. Tanto pessoas quanto posições. Segundo The New Voice of Ukraine, o Kremlin começa a mudar seu plano devido à situação no campo de batalha. Logo no início da ofensiva, eles já perceberam o problema porque estavam com falta de pessoal e isso está gradualmente impedindo seus movimentos. Por causa disso, eles são forçados a recuar em relação a alguns objetivos, como a criação de uma zona de amortecimento em Sumy e um avanço mais profundo em Zaporizhia. Isso vai até a segunda metade de 2026 e, em alguns planos, chega até 2027. No geral, quanto mais a luta se prolonga, mas fica claro que o plano da Rússia não está sendo seguido e que os rumos da guerra estão favorecendo a Ucrânia. Os objetivos da Rússia em Kharkiv e na costa do Mar Negro estão sendo gradualmente descartados de acordo com a inteligência militar da Ucrânia. Em vez da grande ofensiva que Vladimir Putin esperava para 2026, a Rússia está agora voltando a táticas mais simples que usaram em 2025. Pequenos grupos de soldados são enviados para a linha de frente. Eles avançam, ficam isolados, são eliminados e depois simplesmente substituídos por outro grupo. Isso acontece repetidamente, tornando-se um ciclo contínuo de perdas humanas.
E dessa forma, a Rússia só acelera ainda mais o próprio desgaste e as próprias perdas. Isso corresponde exatamente ao plano da Ucrânia de enfraquecer o inimigo ao longo do tempo. Enquanto isso acontece, fica cada vez mais claro que a Ucrânia é quem dita o rumo da luta. O rumo do campo de batalha já mudou e os planos da Rússia para 2026 estão gradualmente saindo dos trilhos. Mesmo que a Rússia continue atacando e consiga algumas pequenas vitórias, isso já não é suficiente para alcançar seus grandes objetivos. Eles estão sendo forçados a reduzir esses objetivos ou reformulá-los. Eles vão mudar seus objetivos, como se o Kremlin admitisse que seus objetivos eram maiores do que podem alcançar. Enquanto isso, a Ucrânia está agindo de forma direta e contínua. O objetivo deles é claro: acabar com a agressão da Rússia. E até agora, eles estão conseguindo implementar seu plano com sucesso, principalmente no sul, onde conseguiram rapidamente repelir as forças russas. Isso é algo que Putin não esperava, e ele teve dificuldade em responder enquanto a situação continuava mudando a favor da Ucrânia. À medida que a luta se prolonga, há uma coisa importante que não é imediatamente visível: o impacto disso nos soldados no terreno. A cada dia que a batalha continua, não são apenas equipamentos e posições que se perdem, mas também força, foco e a capacidade de continuar. Para a Rússia, o envio contínuo de pequenos grupos para a linha de frente tem um preço. Mesmo que isso seja feito repetidamente, tem um efeito sobre o moral dos soldados. Quando eles veem que o resultado não muda e as perdas continuam, a confiança vai diminuindo aos poucos. Por causa disso, fica mais difícil manter o mesmo ritmo de ataque. Mesmo que o número de soldados seja suficiente, quando o moral cai, os movimentos ficam mais lentos e cada passo se torna mais cuidadoso. Por outro lado, o efeito disso na Ucrânia é diferente. Como eles conseguem recuperar alguns territórios e impedir o avanço da Rússia, a confiança dos seus soldados aumenta. Quando eles veem que o que estão fazendo está dando resultado, ficam mais dispostos a continuar mesmo que a situação seja difícil. Isso não significa que seja fácil para a Ucrânia. A pressão e o cansaço continuam, mas há uma grande diferença quando cada passo traz resultados visíveis. Em uma luta como essa, não é só a força física que importa. A mente e a confiança têm um papel muito importante. O lado que mais acredita no que faz consegue aguentar mais, mesmo nas condições mais difíceis. À medida que o tempo passa, fica claro que a luta não é só sobre conquistar território, mas sobre quem consegue resistir por mais tempo. O cansaço, a falta de descanso e a tensão constante afetam cada soldado. Quando chega nesse ponto, mesmo que ainda haja suprimentos e pessoal, toda a operação pode desacelerar por causa do cansaço daqueles que estão na linha de frente. É por isso que as reservas são importantes. Elas não são apenas força extra, mas servem para substituir os soldados cansados e manter a capacidade de combate. Se a troca e o descanso forem feitos certo, a força de um lado dura mais. Caso contrário, a energia acaba rápido, mesmo com muitos soldados. Numa situação como essa, fica claro que a batalha não é medida apenas pelo número de soldados ou equipamentos, mas por quem consegue manter sua força por mais tempo. E à medida que a batalha continua, o cansaço e o moral vão se tornando um dos fatores mais importantes para determinar quem vai aguentar e quem vai acabar cedendo aos poucos. Numa situação como essa, até mesmo pequenas mudanças na condição dos soldados têm um grande impacto na batalha. Quando um lado está mais cansado, as reações ficam mais lentas, os movimentos se tornam mais cautelosos e a possibilidade de cometer erros aumenta. Por outro lado, o lado que está mais preparado e com a moral elevada consegue acompanhar melhor o ritmo da situação e se adaptar mais rapidamente a qualquer mudança. Por causa disso, não é só no mapa que se vê quem está em vantagem. Isso também aparece no dia a dia, em quem é mais organizado, mais preparado e mais capaz de continuar mesmo quando as coisas ficam difíceis. À medida que a luta se prolonga, essas pequenas diferenças vão crescendo aos poucos e aumentam a distância entre os dois lados.